Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez me encontro nessa casa de oração, chamada por Cristo Jesus. E eu me encontro no livro de Gênesis, capítulo 26, o versículo 15, que diz assim: E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Apartai-vos de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque a cavar poços d'água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que o chamara seu pai. Aqui era o filho de Abraão, o filho da promessa, o Isaque, o filho da promessa. Eu quero dizer para você que quem tem promessa não morre enquanto não ser cumprida a sua promessa. Quem tem promessa não morre enquanto a promessa não for cumprida. Quando é promessa de Deus, ela será cumprida. Porque aqui era Isaque, que Isaque foi prometido desde quando Abraão tinha 75 anos. A sua mãe era estéril, já conhecemos a palavra de Deus, que era Sara. Ela veio ter esse filho da promessa com 90 anos e Abraão com 100. Já chegando aos 100, ela chegando a 90. E esse filho era a promessa de ser um pai de muitas nações, como Abraão foi prometido. E ele era o filho da promessa. Morrendo Abraão, os filisteus vieram, está no versículo 15, os filisteus vieram e taparam todos os poços que Abraão tinha feito, para aquelas pessoas. Eles vieram e contenderam contra o seu filho e tamparam todos os poços. E Isaque foi lá e recavou os poços onde tinha água boa. Ele foi lá, recavou os poços, e vieram os filisteus e taparam os poços, e vieram os outros e contenderam com ele, aonde ele destampava os poços que o seu pai tinha aberto para a humanidade beber água direitinho. Eles vinham e ali tapavam os poços, contendiam com ele, e ele foi indo, e Abimeleque é um dos reis. Ele chegou, reis e sacerdote, ele chegou e disse: Vemos que tu és abençoado pelo Todo-Poderoso, onde tu chega, Deus é contigo, Aí ele não foi contender. O que eu quero dizer, ao servo do Senhor não convém contender. A um servo de Deus não convém contender. Se você está certo na palavra, você está fazendo justiça de verdade, andando no amor, não liga, não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Quem quiser falar mal de você, que fale. Quem quiser falar isso ou aquilo, fale de você, mas você não vá contender com ninguém. Deixa que cada um venha ser contencioso com Deus, não com você, E aqui diz que Isaque, ainda sendo filho da promessa, sendo o único filho de Abraão de verdade, com a sua esposa, que tinha o outro, mas não era com a esposa, então ele não contendeu. Ele poderia dizer: esses poços foram meu pai que cavaram, por que vocês entulharam? E não, ele não foi contender. Aí diz a palavra que quando ele começava a cavar, eles vinham e contendiam. Então partiu dali, no versículo 22 diz assim: Partiu dali e cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Então depois subiu dali a Beceba, e apareceu-lhe o Senhor, Deus apareceu a ele naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, o meu servo. E ali edificou um altar, ele edificou um altar para Deus. Então
Deus está dizendo: não contenda com ninguém, apenas ensina, apenas fala o que é para falar. Se é na palavra de Deus, manuseie bem a palavra da verdade, para você poder passar ela para as pessoas. Se você é professor, se esforce em fazer o melhor pelos alunos, ensine, apenas ensine. Se é no trabalho, ensina aos outros que não sabem. Não queira somente para você, não, para você ser o melhor de todos, não. Ensine para todos, compartilhe com os outros, né? Não contenda com ninguém. Ao servo de Deus não convém contender, porque Deus abençoará e Ele se apresentará a vós e dirá: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Eu te abençoarei, eu multiplicarei a tua semente, eu multiplicarei. Onde colocar a planta das tuas mãos, será tua. Onde colocar a planta dos teus pés, será teu. Deus é um Deus de maravilha, um Deus de misericórdia, um Deus bom, maravilhoso. Tudo é dele e ele está no controle de todas as coisas. Não contenda. A mensagem de hoje: não contender. Apenas vai e faz o que Deus manda fazer. Faça o seu melhor em qualquer lugar que você for, no trabalho, na escola, no ônibus, no trem, no trânsito, onde quer que você estiver, na sua família, no seu bairro, na igreja. Faça o seu melhor, porque Deus é contigo e Ele te multiplicará e Ele te exaltará e te colocará como cabeça e não por cauda. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento, em nome de Jesus.